Olá, olá de novo, bom dia. Continuando aqui o nosso dia, um dia especial para nós que fazemos a educação pernambucana. Estamos aqui conversando com vários mobilizadores e a gente vai continuar as nossas mesas, né, aí no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E estamos com convidados especiais, assim, continuando o negócio em alta rodagem. Espero que, se você conhece alguém, né, que gostaria de saber sobre o tema, então envie o link, compartilha. Esse momento realmente é de gerar aí informação. Principalmente para aquela pessoa, né, que é troncha, só fala besteira, momento certo também para enviar o link. E aí estamos com Anderson, a gente já brincou aqui que somos Sandy Júnior, né? De novo estamos aqui juntos. Quem é você, Anderson? Eu sou Anderson, né? Sou militante do Leões do Norte, sou professor aqui da ETEPAC e estamos aqui, né, para essa discussão. Bem, agora vamos para os convidados especiais, né? Porque a gente já está sempre por aqui. Nice Santos, me fale aí da sua vida, de onde você vem. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, sobretudo no dia de hoje. Eu sou Nice Santos, sou mulher negra, lésbica, enfermeira, terminando a pós-graduação em saúde pública. Além disso, sou assessora parlamentar na Câmara Municipal do Recife, onde faço monitoramento das políticas de saúde para a população LGBTQIA+, e também milito no movimento do feminismo negro, através de um coletivo nacional de blogueiras negras. Perfeito. Seguiram, né? E agora, Luiz Valério fala pra gente. Bom, estou muito feliz também de estar aqui na presença de pessoas ilustres, pessoas que estão irmanadas nessa luta, principalmente nesse dia que é um dia muito especial para nós do movimento LGBT e para pessoas LGBTs, né? No ou não no movimento, né? Sou Luiz Valério, sou filho de Maria das Graças, de Luiz Valério. Sou irmão de Elisângela, de Hélida, de Alessandra, de Elielza. Sou um homem negro, gay, candomblessista, sou fisioterapeuta de formação, sanitarista também. Estou no mesmo mestrado que a Anice também está. E atualmente eu coordeno a política estadual de atenção integral à população LGBT, um instrumento de muita importância para dentro do Sistema Único de Saúde que dá efetividade às políticas públicas voltadas para a população LGBT. Perfeito. E aí vamos abrir aqui a mesa. Acho que os dois podem falar sobre, em contextos diferentes, né, sobre qual é, de fato, ou quais são, né, os principais desafios enfrentados pela população LGBTQIA+, na saúde em Pernambuco. Fernanda, antes de eles responderem, eu queria informar o pessoal que está assistindo, né, que quem for surdo, né, a população surda que está assistindo, ativar a legenda do YouTube para poder acompanhar esse processo, né? Aqui na educação a gente tem acessibilidade, todos os vídeos a gente trabalha com tradutores, mas enfim, como a gente pensou num podcast, a gente não pensou nesse processo de tradução. Mas é isso, aí por favor. Isso. Bem, aí voltando, quais são, né? Porque eu acredito que sejam múltiplos os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+, na saúde, especificamente aqui no nosso estado. É uma população expressiva que precisa de reconhecimento, inclusive do Estado. A gente já avançou muito, né? A Política Integral de Saúde da População LGBTQIA+, aprovada em 2011, e aqui em Pernambuco, que é um estado pioneiro, que além de reconhecer a política nacional, fez uma portaria 60, que não só reconhece a política nacional, mas cria a sua própria política estadual, né? A gente já avançou nisso. Uhum. Porém, esse grupão aí dos mais de 20 milhões tem diferença. E a diferença começa, inclusive, pelas siglas. Cada letra dessa significa uma identidade. Cada identidade tem suas especificidades. Quando a gente agrega a orientação sexual com gênero, a orientação sexual, identidade de gênero, com os indicadores de raça e classe, a gente vai ver que aí vai ter mais especificidade nessa população. Por que eu estou dizendo isso? Porque, com certeza, uma mulher trans, negra, periférica, vai ter mais dificuldade de acessar as políticas que já existem
em nosso estado. Uhum. Assim como o homem branco, gay, de classe média alta, vai ter menos dificuldade. Então, veja, existe a marcação desses indicadores sociais são importantíssimos para a gente pensar a política do acesso aos serviços e às políticas públicas. Então, por exemplo, quando eu penso em Pernambuco tem vários desafios. Foi pioneira, criou sua própria política, criou serviços importantes aqui no estado, do mar ao sertão, tem uma rede espalhada. Recife concentra a maior parte dessa rede. Porém, Fernanda, sabe quais são as dificuldades de um grupo dentro da população LGBTQIA+? Transporte para chegar nesse serviço. Uhum. A LGBTfobia nos próprios serviços de saúde, de sair na rua, porque sabe que a rua, as pessoas LGBTQIA+, sabem que a rua é um lugar perigoso. O Brasil, por exemplo, tem um dado muito triste, que é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo. E quando a gente vai ver o segundo país, a diferença é enorme. Então, quando a gente fala dessa população, da política de saúde para a população LGBTQIA+, ela não pode só se resumir à sexualidade. Essa política precisa pensar que existem diversas vulnerabilidades que vão impedir essas pessoas. Então, acesso à educação, muitas delas e deles e deles são afastados da escola, falta de emprego, violência, maltrato nos serviços de saúde. Então, renda, falta de renda. Essa é uma população que tem muita vulnerabilidade. Então, tem esses marcadores sociais. E quando se chega no serviço, ainda algumas enfrentam a falta de sensibilização que ainda os profissionais do SUS, profissionais de saúde, trabalhadores do SUS, ainda reproduzem um pouco que essa população vive lá fora. Pensando na política, quando eu olho aqui para a rede, tem a dificuldade de concentração do serviço, de demanda, os serviços não dão conta. A ampliação dos serviços da rede de atenção à população LGBTQIA+, em Pernambuco, é um grande desafio. Valério sabe disso. É pioneiro, fez sua política própria, criou serviços de atendimento psicológico, acolhimento, processo transexualizador, que é importante, que a gente está com essa política desde 2008. Porém, acessá-la, esses serviços hoje, eles são insuficientes, e acessar é muita dificuldade. Então, tem os critérios sociais que essa população enfrenta, mas quando chega na política, tem ainda uma política limitada ainda para acessar. Então, eu chego no serviço e não tenho a ficha. Eu chego no serviço e vou ser atendido daqui a 3 meses, né? Então, tem tantas dificuldades que estão marcadas socialmente, quanto a dificuldade mesmo de uma rede insuficiente para essa população aqui no estado. Eu acho que Nise traz pontos muito importantes nessa discussão, e partindo, inclusive, do reconhecimento da estruturação de políticas públicas, né? Eu acho que antes da gente falar da dificuldade, a gente poderia falar das potencialidades, né? Eu acho que o que Nise traz é algo muito próspero, né? Eu tenho falado muito sobre prosperidade, né? Que é uma tecnologia que a gente tem tentado acessar, né? A prosperidade, a felicidade do existir, né? Primeiro dizer que a gente está aqui discutindo garantias de direitos, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele surge com uma devolutiva de lutas específicas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da redemocratização desse país, né? E que quando a gente vai pensar esse lugar que a população LGBT não foi incluída nos seus direitos legais, e aí os movimentos sociais eles começam então a lutar por esses direitos, e a gente tem então um Sistema Único de Saúde como uma resposta sanitária para essas questões. Mas ainda quando a gente vai discutir a singularidade e a subjetividade, eu acho que um dos grandes desafios, e aí eu diria, seria o reconhecimento da singularidade e da subjetividade. Tanto é que a política 2203, lá do Ministério da Saúde, ela traz que a LGBTfobia ela é um determinante social de adoecimento. Então, se a gente não traz isso como um dificultador do processo, eu não vou conseguir avançar. Como é que isso se efetiva na prática? É a gente, por exemplo, avançar na instituição de um serviço de saúde, mas a gente não ter profissionais que desejem atuar nesse serviço. Porque ele vai se sentir ameaçado politicamente ou corporeamente por se associar a essa sigla. Isso é um problema
que a gente enfrenta muito. O outro problema é a gente não entender a importância da integralidade. A gente sempre vai achar que esse sujeito ele não é um sujeito integral, ele vai ser somente HIV/AIDS, não é? E aí viva o HIV/AIDS no sentido de que essa política foi a política que abriu portas para a gente hoje estar aqui discutindo a política de saúde LGBT. Porque foi na década de 80, quando a gente teve diversas questões sobre o HIV/AIDS, que a gente começou então a perceber que tinha um grupo específico que tinha uma maior incidência para essa infecção. E a partir disso, junto com o cuidado, criou-se também os estigmas, né? Então hoje, a estigmatização das corpas LGBT é um outro empecilho do avanço da política, né? O outro empecilho é a concentração, e aí isso não acontece só em Pernambuco, isso acontece no Brasil, é a concentração da assistência à saúde para essa população nas grandes capitais. E aí a gente vai olhar, e falando de Pernambuco, a gente vai olhar o mapa inteiro, né, que vai do litoral ao sertão. E aí uma outra questão é a gente conseguir pulverizar, capilarizar essa política que chegue no interior de Pernambuco, né, em todas as cidades pernambucanas. Mas eu diria que 3 grandes pontos seriam a LGBTfobia, a não compreensão da integralidade e o não reconhecimento do profissional de saúde de que essa temática é uma temática importante, né? Eu queria fazer um adendo que o Luiz falou, que é importante para a população LGBTQIA+, pensar como é que a gente constrói a política pública. O Luiz falou algo que foi decisivo. O Estado começa a pensar a política de saúde para essa população a partir da pandemia do HIV/AIDS na década de 80. O Brasil registra seu primeiro caso em 82. Ano passado nós completamos 40 anos de resposta ao HIV/AIDS aqui no Brasil e no mundo. E aí começa a se pensar, mas é uma política que está muito centrada na prevenção ao HIV ou no seu diagnóstico ou no seu tratamento. De 82 até 2011, coloquem aí, são 30 anos para a gente, no Brasil, construir uma política de saúde integral em que o Estado tem que reconhecer que a gente não é só HIV/AIDS, que não é só sexualidade e que a gente precisa de algo integral. 3 décadas, gente. 3 décadas. 3 décadas. E a gente ainda enfrenta diversos empecilhos da implementação da nossa política. A gente foi fazer uma visita em outros estados do Brasil. Pernambuco se destaca por ser o pioneiro nessa instituição, né? E é o que a gente precisa hoje, avançar. Avançar na rede estadual de saúde. A gente precisa qualificar mais, né? A política estadual de saúde, ela trabalha com um tripé de pensamento e diretrizes, né? Ela trabalha com atenção à saúde, pensando esse cuidado, desde a atenção básica até a média e alta complexidade, e nesse sentido, discutir implementação de rede. A gente trabalha com a educação à saúde, que é o trilho fundamental para que a gente possa viabilizar cuidado, né? Porque o cuidado ele se dá não somente com a tecnologia pesada, mas ele se dá com a tecnologia leve. O que seria essa tecnologia leve? O respeito ao nome social, o respeito às suas singularidades, o preenchimento do profissional de saúde no quesito orientação sexual, identidade de gênero. Então, todas essas questões, elas se somando, elas edificam, então, a aplicabilidade e a execução do cuidado na saúde. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso não é fácil porque a gente é atravessado o tempo inteiro por uma existência que ela não é tocável, que é a LGBTfobia, que ela machuca, maltrata e mata diuturnamente as corpas LGBTs. Tanto as corpas que vão estar na gestão, como é o nosso caso, como as corpas que vão estar no executivo, como as corpas que vão estar na educação, mas como aquelas corpas, inclusive, que nem se alfabetizaram ainda, mas que, por consequência da vida, ou por existência da vida, será LGBT ou é LGBT. Então, essa LGBTfobia, ela muitas vezes silenciada, vai fazer com que, por exemplo, um homem LGBT não desenvolva uma boa leitura, não desenvolva uma desenvoltura para dizer àquele profissional de saúde que ele está sentindo uma dor no testículo, por exemplo. Ele não vai ter a altivez de dialogar sobre as suas práticas sexuais, que pode, por alguma questão, levar a diversas doenças, assim como as pessoas não LGBTs, que conseguem dialogar sobre essas questões com o profissional de saúde. Para nós, é sempre um tabu falar sobre as nossas existências, né? É isso.
Esses problemas de acesso e de formação da população também criam os falsos mitos. Eu, como mulher lésbica, e a população L, passaram muito tempo achando, Luiz, que a gente não podia, que a gente não tinha, dentro da nossa trajetória sexual e reprodutiva, política de prevenção. Então você pergunta já vi várias mulheres lésbicas dizer assim, não preciso fazer o exame citopatológico. Sim. Não preciso. Porque eu mantenho prática sexual só com mulher, eu não preciso. Veja, essas dificuldades, esses problemas criam falsos mitos na nossa própria população. Sim. Como o Luiz falou, é difícil uma mulher lésbica ir num consultório de um ginecologista. Primeiro, ele trata a mulher, a maior parte deles, como se ela fosse heterossexual. Como se a principal prática sexual dela fosse a prática heterossexual. Uhum. Então, assim, muitas mulheres não vão porque o quesito orientação sexual e identidade de gênero, assim como os homens gays, nem é questionado na hora da anamnese. Isso. Na hora da consulta. Então você vai colocar qualquer especulo. Você vai partir de pressupostos que aquela mulher, de uma sexualidade que aquela mulher não tem. E aí, muitas delas assim, não precisam. Mas existe, sim, métodos de prevenção, tanto a ISTs, quanto de prevenção para as mulheres lésbicas. E interessante você falar isso, porque quantas violências a gente observa aí, né? Vai ser a violência de dados, porque os dados não são gerados, porque a ficha não tem lá a questão da orientação, né? E tem a questão da violência institucional, porque o profissional não sabe, né, que aquela pessoa é lésbica ou, né, e LGBT, a prática, né, dela, e aí não explica isso, né, não leva, por exemplo, a saúde mental. Né, você vai no psiquiatra, muitas vezes você não consegue falar que você é LGBT, que você é gay, que você... Por quê? E aí, de onde vem o problema? Né? Por que você está usando aquela medicação? Porque é muito complexo isso, realmente não parte apenas de um lugar só, né? São muitos lugares que a gente precisa desenvolver. E é muito importante quando você traz isso, porque a gente teve a última pesquisa do Voto LGBT, que entrevistou mais de 10 mil pessoas LGBT na pandemia, e ele fez um levantamento onde ele perguntava qual era a principal questão de adoecimento, o que é que te adoecia. E aí dizia lá, a saúde mental dava 54%, então, dessas pessoas que estavam, né? O outro era a falta de emprego, o outro era o convívio e o outro era abandono de alguma questão que eu não vou lembrar agora. Mas se você olhar todos esses quesitos, todos eles estão ligados diretamente à saúde mental. Isso. Alguém vai dizer, é inerente da população LGBT ser afetada, ser uma pessoa usuária da saúde mental? Não. Não é inerente das corpas LGBT. É inerente da LGBTfobia estrutural e estruturante do processo do fazer. É aquele que vai te dizer o tempo inteiro, não, você não é LGBT. Então, pensar, por exemplo, as nossas construções enquanto homens, mulheres, LGBTs, né? Então, você vê uma criança heterossexual, ela vai conseguir desenvolver a sua dinâmica existencial desde a sua infância. Ela vai brincar de bola, como é dito, menina brinca de bola, menina brinca de boneca, menina usa rosa, menino usa azul, e de repente você vai encontrar alguém que vai, de um certo ponto, dar um corte nessa normativa, nessa lógica normativada social, que vai desde a sua infância ser inserido por um processo de adoecimento da base da mentira. Porque essa pessoa ela vai ter que construir uma persona que não é a dela, para poder se movimentar na sociedade. Não é? Quantos de nós não tivemos que dizer quantas namoradas a gente teve? Não foi o meu caso, graças a Orixá. Eu brinco. Mas muita gente precisa dizer isso, né? Eu brinco que em casa você é a Anísia hétero, em muitos momentos, né? Você cumpre aquela persona do hétero e na rua, você é quem você vai ser quem você é. E isso gera diversos adoecimentos. Desculpa, amiga, te interferindo, só para continuar o raciocínio. Mas essa lógica, percebam, né? E a gente está aqui discutindo, né, o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, por conta de um ato que aconteceu em 1990, onde o OMS diz, olha, agora a gente não vai na saúde cuidar de população LGBT no lugar da patologização. Foi quando ele tirou o ismo, né?
homossexualismo e transformou em homossexualidade. A sua existência humana, no seu fazer. Então, cada um vai ter a sua forma de fazer, né? Mas pensar que isso é um ato de extrema importância, porque a saúde ela tem um lugar muito potente nas suas estruturas políticas decisórias, né? Percebam, nos governos, a saúde é a principal fonte de financiamento. Mas a saúde, ela desenvolve nos nossos fazeres o caminhar positivo ou negativo. Quem tem saúde está pleno. Quem não tem saúde, quem tem acesso à saúde, vive melhor, consegue dialogar. Então imagina você ter um número no CID que dizia que as nossas corpas eram corpas adoecidas. E a partir daí você tinha a possibilidade de instrumentalização de profissionais de saúde, de desenvolver possibilidade de tratamento para nossas curas, né? Como se as nossas existências fossem existências patológicas. Então, acho que isso é muito importante quando a gente traz para a mesa de debate, dentro de um espaço desse de educação, a discussão da despatologização dos nossos corpos, porque a despatologização ela é libertária. Né? Então, quando a gente consegue se libertar das amarras, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai namorar, a gente vai sorrir, a gente vai ficar triste porque nós somos humanos, mas a gente vai conseguir minimamente desenvolver um percurso de vida onde as nossas corpas sejam livres, sem ter um CID que coloque a gente como adoecedor. E é muito importante isso que a gente está falando aqui, para professores, para alunos, para profissionais de saúde, mas para a população LGBT em geral, que muitas vezes está na sua casa acreditando que é um problema. Isso. Que é um problema, né? Que é doente, né? Porque uma coisa errada é uma com coisa essa pessoa. errada, não é? E aí quando você vai discutir o percurso da violência, e hoje a vulnerabilidade, ela anda de mãos dadas com a violência, e quando a gente vai falar isso, a gente vai falar da gente. Foi o que Lise trouxe, né? Interseccionalidade de raça, cor, etnia, e orientação sexual, unidade de gênero, ele vai ser um elemento que vai levar pessoas a adoecerem, né? Mas você entender que o percurso da violência, ela começa em casa, depois ela tem uma parte na religião, ela tem uma parte nas estruturações de saúde e ela tem uma parte na educação. Então veja como esse ciclo... Eu incorporaria a sua própria comunidade. Né? Na comunidade. Casa, comunidade, religião, serviço de saúde e educação. Tá aqui esse ciclo, né? E perceba que a gente é sociedade, a gente vai precisar passar por todos esses lugares, né? E aí as pessoas muitas vezes elas não vão ter as suas autonomias porque é tirado dela a sua singularidade, sua subjetividade. Tem um livro muito bom, eu deixo como possibilidade de leitura, e você baixa esse PDF bem simplesinho lá no Conselho de Psicologia, que é Tentativa de Aniquilamento das Subjetividades LGBTQIA+. Esse livro, ele vai, ao percorrer da escrita, ele vai demonstrar como alguns profissionais de psicologia, no seu fazer técnico, construía a possibilidade da cura pela psicologia. Então percebam, vão ter depoimentos lá assim, de chorar e de adoecer. Então é muito importante a gente lembrar que quando a OMS, em 1990, diz que os nossos corpos não são corpos patológicos, são corpos que adoecem. Isso. E a gente está num estado de saúde, a gente vai conseguir fazer a aplicabilidade da política de saúde LGBT. Luiz, me permita um parêntese sobre esse avanço da OMS. O ismo foi retirado para homens e mulheres gays. Sim. Mas somente em 2017, perfeito. Que a OMS vai reconhecer que os corpos trans não são corpos doentes ou fora do padrão. Perfeito. Então, veja, é importante que a juventude, a nossa população, quem está em casa, a rede de educação entenda isso. São processos difíceis, mas que precisam ser disputados na sociedade para a gente ter um bem viver. Então, de 90 a 2017, são 27 e poucos anos. 27 anos. 23 Não anos. sei fazer. Não sou bom da matemática. Eu e Luiz, a gente está falando de número de estatística, a gente não é da estatística.
A gente sabe ler a estatística, mas produzir ela é outra coisa. Fazer um cálculo. Então, veja, 27 anos para a gente reconhecer que a população Sim. T também não está vinculada a alguma patologia e não cabe no CID. E não cabe. E não cabe no CID. Muito Então, recente, né? muito... 6 anos? Isso. Né? E mesmo assim, mesmo a OMS, com todo o peso e autoridade científica que essa organização tem, e na maior parte dos países, como o Brasil é signatária dessa instituição, a gente ainda encontra muita dificuldade de, tanto nos profissionais de saúde, os profissionais da educação, de compreender isso que o Luiz está falando. Né? Agora- Que não são corpos doentes, são Isso. corpos doentes. São corpos Que são afetados por todas as questões que Isso. negam a saúde dessa Por pessoa. estar vivo. Por estar vivo. Exatamente.